Olá, sejam mais uma vez bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal Aliteração. No vídeo de hoje eu quero fazer mais uma breve brincadeira de literatura comparada. E eu estou chamando de brincadeira porque, como eu disse no outro vídeo em que eu falei da literatura comparada, esse não é o meu campo de estudo. Então eu nunca vou fazer ou falar sobre literatura comparada de uma maneira muito aprofundada, porque não é o meu campo de estudo na literatura, né? Como eu já disse, meu campo de estudo na literatura é a criação literária em si, enfim, toda a questão da pós-metáfora e tudo que eu já falei em vários vídeos aí para vocês, que formam o escopo do meu pensamento sobre literatura e da minha pesquisa. Então a literatura comparada é mais uma curiosidade, é mais um jogo que eu faço de pegar literaturas que eu gosto e fazer uma análise comparativa entre elas. E o jogo que eu quero fazer hoje, ele vai por dois caminhos. Além de comparar dois poemas que eu trouxe para vocês, eu quero falar sobre uma temática específica que é o que esses dois poemas falam. Alguns vão chamar de metalinguagem, né? O poema metalinguístico, né? Quando o poema fala sobre si mesmo, ou sobre a palavra, ou sobre a poesia, enfim. Quando o poema fala sobre si mesmo. Eu gosto de chamar, quer dizer, não sei, tem gente que talvez ache esse termo um pouco pejorativo, mas eu não estou usando aqui de maneira pejorativa, tá? Que é o que eu vou chamar de poema autorreferente. O poema que fala sobre si, né? Então, assim, eu sei que tem muita gente que vai dizer que existe uma diferença entre metalinguagem e autorreferência, e realmente existe, né? A metalinguagem está muito mais ligada às expressões, as expressões em si, né? As várias linguagens expressivas, né? Então, teatro que fala sobre teatro é um teatro metalinguístico. Música que fala sobre música é uma música metalinguística, enfim. Então, a metalinguística é muito mais relacionada às expressões artísticas ou às expressões de comunicação em geral. E a autorreferência é ligada a qualquer aspecto da vida, né? Então, eu posso dizer que eu estou fazendo uma análise autorreferente sobre a situação, enfim, sobre política, eu estou fazendo enfim, dá para ampliar mais. Mas no final as duas fazem o mesmo movimento, vamos dizer assim, né? Que é o de falar sobre si mesma. Então, seja poema metalinguístico, seja poema autorreferente, usem o nome que vocês quiserem. Os dois poemas que eu trouxe para fazer uma análise comparativa são dois poemas que falam sobre poesia, que falam sobre a palavra, sobre a matéria-prima da poesia, que é a palavra. O primeiro deles que eu vou ler para vocês é de um poeta muito famoso, do Carlos Drummond de Andrade. Então vamos ver? Deixa eu pegar aqui para ler para vocês. Então eu vou ler para vocês um poema chamado A Palavra, do Carlos Drummond de Andrade. E depois a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Já não quero dicionários consultados em vão. Quero só a palavra que nunca estará neles, nem se pode inventar, que resumiria o mundo e o substituiria. Mais sol do que o sol, dentro da qual vivêssemos todos em comunhão, mudos, saboreando-a. Então vejam, o Drummond, ele vai falar basicamente da palavra em si. Mas como ele é um poeta, então, e ele fala que ele não quer as palavras dos dicionários, enfim, né? Ele quer a palavra que não está nos dicionários, mas ele também, e é interessante isso, né? Porque ele fala, quero só a palavra que nunca estará neles, nem se pode inventar. Então veja, que palavra é essa que não está no dicionário, mas também é a palavra que não se pode inventar. Então isso é muito interessante, porque ele coloca a gente num lugar assim de que palavra é essa? Que palavra é essa que ele quer? Então essa primeira estrofe do poema é isso, né? Essa primeira estrofe do poema nos coloca uma interrogação. Que palavra é essa que ele quer?
Que palavra é essa que o poeta está tanto querendo? E aí ele vai dar alguns indícios, né, algumas referências sobre essa palavra que ele tanto busca. Quando ele fala que resumiria o mundo e o substituiria. Então, uma palavra que resume o mundo e que substitui o mundo. Né? Então, é muito interessante esse jogo, quer dizer, mais sol do que o sol. Mais sol do que o sol. Que palavra é essa que seria mais sol do que o sol? Né? Dentro da qual vivêssemos todos em comunhão, mudos. E isso que é interessante, porque ele fala que ele quer uma palavra que não é para ser dita, porque se a gente vai viver dentro dessa palavra em comunhão e mudos, não é a palavra que é para ser falada, é a palavra que é para ser saboreada. Então, assim, é muito interessante esse movimento que o Drummond faz dentro do poema de questionar qual é a palavra que ele quer e depois dizer que a palavra que ele quer é uma palavra que não pode ser dita. E aí a gente volta ao que ele colocou na primeira estrofe, que é a que não existe no dicionário, nem se pode inventar. Então veja, uma palavra que está no dicionário a gente pode falar, a gente pode dizer, a gente pode ler, a gente pode dizer e a gente pode usar. A palavra que a gente inventa, a gente pode usar também. Né? A gente inventou, é um neologismo, né? A gente pode inventar uma palavra e ela vai ser usada. Mas como ele não quer nenhuma dessas duas, ele já nos coloca no cerne da palavra. Né? É como se a gente habitasse a palavra, não a palavra habitasse a gente. Então o Drummond faz uma inversão. Né? Não é a palavra que é nossa, nós é que somos da palavra. É muito interessante essa coisa, porque se nós estamos contidos na palavra, né, se nós habitamos a palavra e não é a palavra que nos habita, então a gente não consegue dizer essa palavra. Né? Por isso que ele fala, ele quer todo mundo em comunhão, mudo, saboreando a palavra, saboreando esse lugar onde a gente habita. Então esse poema do Drummond é muito legal, porque assim, ele é autorreferente, ele fala sobre a palavra, né? Autorreferente seria se ele falasse sobre ele mesmo. Tudo bem, aí a gente está falando do poeta ser autorreferente, estou falando do poema. O poema é autorreferente porque é um poema que fala sobre si mesmo, né? Sobre a matéria-prima de si mesmo, sobre o que o compõe, né? Sobre a sua constituição genética, podemos brincar assim, né? Porque a palavra é como a constituição genética do poema. Então, nesse poema autorreferente, o Drummond ele vai dizer que é quase como se a gente não precisa ler o poema, a gente não precisa se expressar através da poesia, mas a gente precisa mergulhar dentro da palavra, né? É quase como se nós fôssemos então os cromossomos desse gene que habita a poesia. Né? É muito interessante esse poema do Drummond. E o outro que eu quero trazer, que não é de uma poeta conhecida, é de uma poeta chamada Valéria Paz, que é de São Paulo. E esse poema dela foi publicado no número 4 da nossa revista Fluxos. Tá? Então eu resolvi trazer esse poema da Valéria, justamente por também ser um poema autorreferente, que fala sobre poesia, e que faz um outro movimento. Né? Então o poema se chama Emboscada. O século não é de esperança. O poema não é de redenção. Estou miseravelmente cansada e parei aqui só para respirar um pouco. Aproveitar o silêncio das palavras antes da explosão do caos. E agora, olhando bem, o poema é um bom lugar para uma emboscada. Vou ficar quietinha e mirar em tanto bicho de 7 cabeças, hidra com as cabeças a prêmio, uma fraude na verdade. Mas eu não vou errar. E não é por ter esperança, que esse século não tem disso. Nem é para salvar, não. É porque estou miseravelmente cansada de ver a cara medonha daquele bicho peçonhento multiplicando as cabeças. Então uma hora eu não vou errar. É só ficar bem quietinha e mirar, que o poema é um bom lugar para uma emboscada. Então veja,
Esse poema da Valéria, que também trata da palavra, né? Ele já faz um movimento diferente, né? Ele faz, ele coloca a gente, e é engraçado porque ele faz o movimento de colocar a gente também dentro das palavras, né? Então eu quero aproveitar o silêncio das palavras. Eu parei aqui só para respirar um pouco, né? Então assim, ela fala, ó, o poema não é de redenção, não é de esperança, não é de nada disso. Eu só parei aqui no poema para respirar um pouquinho. Então é quase como se o poema fosse um lugar de descanso. E é muito legal, porque aí, fazendo uma referência ao poema do Drummond que eu acabei de ler, ela também quer aproveitar o silêncio das palavras. Só que ela aproveita o silêncio das palavras para descansar, porque ela está cansada da luta. E aí, ao parar dentro do poema para descansar, né, e aproveitar o silêncio das palavras, ela percebe que o poema é um bom lugar para uma emboscada, para ela atacar esse mundo, né, que sem esperança, enfim, esses monstros, né, ela fala da hidra de muitas cabeças, os bichos de 7 cabeças, enfim, a fraude, né? Então é muito interessante esse movimento que a Valéria faz de falar, não, o poema é um lugar de preparo, de reforço. Eu vou me instrumentalizar para atacar esse mundo, né? Então por isso que ela fala que o poema é um bom lugar para uma emboscada. Então é um movimento de, enquanto o Drummond nos convida para mergulhar, para habitar a palavra, né? A palavra é quase como se a palavra fosse um novo mundo, né? E aí ele até fala isso, né? Que substituísse o mundo. Então, a palavra é um novo mundo onde a gente vai habitar. Para Valéria não, para Valéria a palavra ou o poema é um lugar onde a gente se recupera ou se arma para uma emboscada diante dos males do mundo. É muito legal ver essa diferença de como eles fazem referência à palavra e ao poema como mundos que podem ser habitados ou que podem, como lugares, né? Então assim, como lugares, isso é muito interessante. E uma outra coisa que é muito interessante também, que tem de comum nos dois, é que ambos falam da palavra como algo que não precisa ser dito, né? Então, o que vai dar força para essa emboscada no poema da Valéria é o silêncio das palavras. Porque foi o silêncio das palavras que possibilitou que ela percebesse que o poema era um bom lugar para uma emboscada, né? E como eu já disse, o Drummond também fala a questão do silêncio das palavras. E aí é muito legal, porque vamos pensar o seguinte, vamos pensar que a gente pode pegar o poema do Drummond e colocar, por isso até que eu li em primeiro lugar, né? Para a gente fazer uma dinâmica entre esses dois poemas, né? Um movimento contínuo entre esses dois poemas. É quase como se a gente pensasse o seguinte, eu mergulho no mundo da palavra, eu habito a palavra, lá eu estou em comunhão, lá eu estou saboreando as palavras, mudo, no silêncio. Então é quase como se eu mergulhasse nesse lugar para respirar um pouco, para sair do mundo, que o mundo está muito ruim, para sair do mundo e respirar um pouco. E aí eu aproveito isso, me regenero, né, me revigoro e preparo, uso as armas do poema para preparar uma emboscada para o próprio mundo. Então é como se o Drummond criasse esse mundo onde a Valéria, né, o eu lírico do poema da Valéria Cansado, pudesse habitar temporariamente, se reformular, se reforçar, se revigorar e partir para a emboscada contra os males do mundo. Então é muito interessante ver como dois poemas tão diferentes, de pessoas tão diferentes, né? O Drummond da geração de 30 do modernismo, que aliás nós vamos falar logo sobre
a geração de 30 do modernismo, né? Falando sobre a palavra, né, nos convidando a mergulhar no mundo da palavra silenciosa. E a Valéria, que é uma poeta contemporânea, nos convidando a, depois de habitar esse mundo das palavras, né, das palavras mudas, do silêncio, se revigorar e preparar uma emboscada para acabar com os males do mundo. Então eu colocaria esses dois poemas como complementares, né? E é muito legal porque é isso, né? Cronologicamente o Drummond veio primeiro, a Valéria veio depois, então é isso. É uma proposta primeira, uma proposta né, segunda, e que faz um movimento só, nos mostrando o valor da palavra enquanto lugar de aconchego, enquanto lugar de alento, enquanto lugar de descanso, enquanto lugar de revigorar, e um movimento para além do poema, né, como arma, a palavra também como arma, para acabar com os males do mundo. Isso é muito interessante. Então eu queria saber o que cada uma de vocês, o que cada um de vocês acha dessa minha brincadeira, né? Como eu disse, é uma brincadeira de literatura comparada. Deixe seus comentários aí no vídeo. Enfim, se você não se inscreveu no canal, se inscreve no canal. Se você já está inscrita ou inscrito no canal, convidem pessoas que vocês conhecem para se inscreverem no canal. A gente está querendo aí aumentar o número de inscritos. Queremos aí ampliar cada vez mais o nosso público para poder pensar, né, e colocar em prática tudo que a gente está planejando de bom para o nosso trabalho. Visitem nosso blog, nossas redes sociais, curtam nossas postagens lá nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. E, enfim, e quem puder e quem quiser, colabore com a nossa campanha do Apoia-se. O link está aí na descrição do vídeo. Essa campanha vai ser muito importante para a gente poder colocar realmente em prática tudo que a gente está planejando, né? Esses recursos aí para, enfim, pagar as assinaturas das coisas, melhorar as questões de equipamento, técnicas e tudo mais, e poder dedicar, inclusive, mais tempo a esse trabalho que a gente faz com muito carinho, com muito cuidado, e que a gente vai continuar fazendo dentro das nossas condições, tá? Mas a gente faz essa campanha para a gente poder melhorar as nossas condições, tá bom? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau.